Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos explorar um tema fascinante e fundamental no mundo do direito: as correntes de pensamentos jurídicos, o justnaturalismo e o positivismo. Nosso objetivo hoje é entender melhor como cada uma dessas correntes enxerga a lei e a justiça e como elas influenciam a prática jurídica. Para aquecer essa nossa discussão, vamos começar com uma breve definição de cada corrente. O justnaturalismo ele surgiu por causa de várias mudanças econômicas que marcaram e ainda marcam a civilização em suas decisões. O justnaturalismo se define como direito natural para todo ser humano que está vivo aqui na Terra. Eles são eternos e não muda de jeito nenhum. O positivismo jurídico é uma corrente filosófica que surgiu no século XIX no continente europeu. Defende a ideia de que a validade de uma norma jurídica não depende de valores éticos ou morais, mas sim do que está definido ou formalizado em lei. Ou seja, o que está escrito na lei deve ser seguido, independente de ética ou moral. Um dos principais pensadores defensores do positivismo jurídico é Hans Kelsen, a qual ele tentou separar o direito dos outros, como é que se diz? Dos outros estudos, como sociologia ou filosofia. Ele tentou separar dessas outras matérias e tentou isolar como se fosse uma matemática, como se fosse algo exato. Hans Kelsen dizia que o direito tem que ser separado da sociologia e filosofia, porque o direito em si ele deve ser estudado separadamente dessas outras matérias. E para ele usar... Não, na verdade eu não estou mesmo que me recordando agora, mas ele meio que diz que o direito tem que ser separado dessas outras áreas para ser estudado separadamente. Porque ele acredita que as leis são, como é que se diz? Não deve ser contrariada, né? Não, mas se for o justnaturalismo, se for comparar com o positivismo, tipo, se alguma coisa infringiu o justnaturalismo, aí sim entra no caso que tu acabou de falar, que a lei já não... Legalidade, né? Porque o positivismo diz que tudo que está escrito em códigos ou em leis deve ser seguido independente de moral e ética, né? Já o caso que é o teu, o justnaturalismo, prega o contrário disso, que os homens têm princípios, né? Isso, é porque tipo, o positivismo ele não quer saber de valores, não quer saber de nada, ele só quer saber o que está escrito na lei e o que, por exemplo, a Constituição fala, os códigos e as leis falam. Só que o justnaturalismo ele já pega essa parte mais, ele já apela mais como se fosse o emocional, sabe? Ele já vai mais pro direito à vida, vai... direito à igualdade. Vai nessa questão mais dos princípios, dos valores. Mas diz aí o que o John Locke fala. Tu sabe? Sobre isso? Sim, não foi só tipo, um pensamento só do John Locke, foi uma corrente onde muitos filósofos se reuniram entre ele e o governo para assim causar de certo modo traçar de certo modo um caminho para o direito humano ser melhor compreendido. Então, ou seja, aqui no Brasil não tem tipo uma lei específica que fala sobre o justnaturalismo, ou seja, aqui tem um conjunto de corrente filosófica que abrange o justnaturalismo. Agora sobre o positivismo, né? Tem que pegar aí também. Ele falou de qual filósofo aí? É o Hans Kelsen. Hans Kelsen. Sim. Repassando a pergunta que fez para mim, eu faço para todo mundo. Que o Hans Kelsen fala sobre o positivismo.
é que o direito deve ser estudado como um sistema fechado, sem que seja influenciado por valores morais ou ideológicos. Ele também destaca a ideia de que a validade de uma norma ela depende apenas de estar em conformidade com normas superiores dentro do ordenamento jurídico, por exemplo, a pirâmide de Hans Kelsen, por exemplo. Na verdade, não foi ele que criou, foi outro, mas todo mundo diz que foi ele. A pirâmide normativa. É a pirâmide normativa, onde lá no topo está a Constituição, logo abaixo vem os decretos, tratados internacionais, aham. leis ordinárias, depois vem as portarias, enfim. Isso era uma das ideias dele, né? Ou seja, tudo que estiver no topo tem que ser seguido, as leis de baixo devem respeitar as que estão em cima. Mas na Constituição, a Constituição está acima, né? Mas acima da Constituição tem os princípios, ou não? Depende. Pro positivismo natural. Pro positivismo, não. Acho que essa é a resposta. Pro positivismo, não. Porque como o positivismo ele defende só a questão, o que está escrito, é aquilo e pronto, para ele não tem essa questão de validade. Mas lá no justnaturalismo não é isso. Por exemplo, a Constituição pode estar lá, só que se você for apelar para algum direito que não está na Constituição, por exemplo. Mas aí é que está, porque tudo que diz respeito a nós está praticamente escrito na Constituição. Na Constituição. Né? O direito à vida, o direito de ir, a liberdade de cada indivíduo que as pessoas têm. É a igualdade também. Pode cuidar, né? Pois é, como eu já disse antes, né? Que o Brasil, a bandeira do Brasil tem lá escrito ordem e progresso. Que quando a gente segue as ordens, consequentemente vamos ter um progresso. E é isso. Eu não cheguei a te perguntar, mas tem algum caso de justnaturalismo, né? Sim, tem. Um caso que aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos, onde todo teve essa questão de racismo nessa época. Quer dizer, racismo nos Estados Unidos sempre teve, mas só que nessa época estava muito elevado. Aí teve o Martin King Jr., que ele fez fez um movimento. Nesse movimento ele conseguiu ter um marco significativo, que foi o Direito Civil de 1964, onde todas as pessoas têm direito à igualdade, independente do sexo, da origem nacional, porque tem muito disso. A pessoa é africana, para os Estados Unidos, a pessoa é louca, a pessoa deixa esse negro pra lá, bota no Brooklyn, né? Aí, já isso aí teve um marco significativo nessa época. Lógico que racismo até hoje a gente vê em diversas... Isso. Aqui no Brasil mesmo tem muito. E no positivismo, tem algum caso impactante aqui no Brasil? Positivismo no Brasil. Bom, eu não cheguei a me aprofundar, não. Só sei desse exemplo da bandeira mesmo. Da bandeira? Da bandeira. Eu vou pegar aqui da bandeira. Da bandeira, tu disse ordem e progresso, né? Ordem e progresso, a pessoa seguir ordem. Consequentemente terá um progresso. Sim. Na ditadura, teve essa ordem e progresso? Com certeza. Se for parar para pensar da lógica do positivismo, teve. Porque existiam as leis já, né? E eles seguiam muito a risca as leis. O que estava escrito na lei era seguido, por assim dizer. Não foi só a ditadura no Brasil que teve essas coisas assim, porque o direito está em tudo, né? Quando acontece algo, exemplo, ditaduras no mundo, o direito está por trás. Ele só está sendo manipulado de alguma maneira, mas se tiver escrito na lei tem que ser seguido. Assim como foi o caso dos nazistas. Eles tinham alguma parte da Constituição deles dizia que eles poderiam matar outras pessoas. Só porque, do meu ponto de vista, isso daí já é muito extremo, porque, assim,
está escrito em lei que você pode matar, isso daí já é meio muito radical, entendeu? Mas se for parar para pensar da lógica do positivismo, se tiver escrito lá na lei, ó, você pode matar uma pessoa que é diferente de você e não for da mesma, como é que se diz, da mesma nacionalidade que você pode matar. Tiver escrito lá e ó, tá escrito na lei, a gente pode fazer. Mas na lei dele está Nazismo. Tava escrito que, tipo assim, tá escrito aqui, eu posso caçar judeu e matar judeu. Acho que não exatamente dessa maneira, mas tinha alguma coisa escrita lá. Acho que ele tava prevendo um todo, então, né? Gente, infelizmente é isso. Nosso tempo está chegando ao fim. Queremos agradecer aos nossos convidados por suas contribuições valiosas e por enriquecer nossa compreensão sobre essas correntes de pensamento jurídico. Espero que vocês tenham gostado e é isso.